8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias pra galera ligada na gente no youtube.com/Rádio Band Vale FM e também 102,9. Mais uma semana que começa, Antônio Carmo, excelente segundona, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo ano 20. Estou olhando aqui na folhinha, é semana de feriado, dia 20. Quer dizer que para você acaba a quarta, é isso, né? Nada, não, é isso, não. Ô louco. Estaremos aqui, a não ser que aconteça uma hecatombe em Santos na quarta-feira à noite, eu não apareço na quinta e falo que é feriado, tá bom? Vamos combinar aí assim. É uma outra história, que o tempo é que vai resolver. Mas olha, tô na escala, vamos estar junto aqui essa semana, junto com toda a nossa imensa audiência. Quero começar falando de seleção, Antônio Carlos. 2-0, mas uma boa apresentação do time do Ancelotti. E Senegal, como você diz, não é um bambala da vida, né? Não, uma seleção que estava invicta há muitos jogos, né? Aquela coisa toda. Vai pra Copa. Vai pra Copa. Eu confesso que você não viu o jogo, Nicolini, no horário ruim para mim. Eu vi depois os melhores momentos, o Brasil até fazer o gol, já tinha criado 5, 6 oportunidades de gol. O goleiro do Senegal estava o melhor em campo, aí o Estevão fez um golaço, acertou um chute bonito, uma bola que veio rebatida pelo pé do zagueiro, foi dado o passe, e o segundo gol do Casemiro aparecendo ali na frente. E são dois jogadores, Nicolini, os que fizeram os gols interessantes. O Estevão caiu nas graças do Ancelotti e está jogando bem. O menino está jogando bem, apesar de seus 18 anos, vai ser um jovem jogador na Copa do Mundo. Se nada acontecer, não houver uma lesão, até junho do ano que vem, se as coisas lá pelo Chelsea não desandarem, esse menino vai para a Copa e com cara de ser titular, hoje. E o Casemiro, que foi afastado da seleção, foi descartado. Bom, o Casemiro não dá mais, tá velho, esquece, lá no United, saiu do Real para ir para o United, só ganhar dinheiro, o United não ganha nada, e o Casemiro foi descartado lá pelo Dorival Júnior, pelo Fernando Diniz, ficou aí aquele período, né, depois da Copa de 2022, fora. O Ancelotti chegou e falou, que isso, rapaz, tá jogando em alto nível na Inglaterra, é jogador de minha confiança, vou trazê-lo de volta. E o Casemiro voltou como se não tivesse saído, e é outro que vai para a Copa, né? Se não fosse o Ancelotti ter ido para a seleção, ele estava descartado. Porque é assim que acontece. Aí é qualquer cabeçudo aí. Qualquer um. Entrou um monte de cabeçudo com o Diniz, com não sei quem, passou um monte ali. Né? O Joelintons da vida jogaram à vontade ali e tal, e o Casemiro tá fazendo a dele, foi lá, fez um gol de centroavante, e tá num time que é ruim, que é o Manchester United, que não ganha nada, que no ano passado ficou lá no fim da tabela do campeonato inglês, e, enfim, né, é um time que está com uma série de problemas, mas o Casemiro se destaca veteraníssimo aí. Inclusive, e outra coisa, com autoridade, ele chegou e falou, nós precisamos do Neymar, sim, está descartado o Neymar, não, vamos esperar aí que ele, em boa forma, nós precisamos dele, ele é muito útil para a seleção. Então ele tem voz, né, ele tem condições de chegar e falar uma coisa dessa. Se chega um outro jogador e fala, ele é, né, já atacado por todo mundo, Neymar tá fora, mas o Casemiro não, o pessoal respeita pela história dele. É interessante. E a vitória é boa, você vai fazer jogos treinos, Nicolini, é melhor ganhar, né? Porque você vê o Brasil perdeu do Japão, você vê o rebuliço que foi depois. Nossa, perdeu do Japão, eu nunca tinha perdido, estava ganhando, uma vergonha. Sim. Então, porque ainda há, né, esse lado aí por parte de muitos no Brasil, que é o seguinte, o Brasil só pode perder da Argentina, Alemanha, Itália e França, para mais ninguém. O resto todo, que vergonha, perdeu de Portugal, que vergonha, perdeu do Uruguai, que vergonha, não, é tudo assim. Então, ainda acham que a gente é o futebol, o melhor futebol praticado no planeta, e já não é há muito tempo, né? E outra coisa que eu vi interessante... Mas a Itália toma 4 da Noruega, isso é vergonha, Antônio Carlos. Isso é uma exo na vergonha.
Não, discordo de você. Isso não é vergonha. Isso é para acabar o futebol italiano hoje, ir lá no San Siro, colocar um pano preto e falou, aqui jaz o futebol italiano. Aqui vai todo jaz. mundo descansar. Mas ainda antes de falar da Itália, do Brasil, eu dizer o seguinte para você. Não tem, e a gente tem comentado aqui, você pergunta aí, o Carmo, faltou algum jogador? Eu falei, não sei, não tem nenhum jogador assim, aquela injustiça. Aquela que você fala, meu Deus, como é que não chama o Neymar para a Copa de 2010? Como é que não leva o Romário para a Copa de 2002? Como é que não levou o Alex? Sim. Né, também, por que não levou o Emerson Leão para a Copa de 82? Por que não levou de 82? O Falcão não foi para a Copa de 78, Nicolini, uma coisa absurda. Essa Copa agora não vai ter nenhum. Se o Estevão for cortado aí, mas o Estevão for cortado. Aí a gente vai falar. Não, mas não tá grande coisa. Ele caiu muito lá no Chelsea, tá na reserva, machucou. Não tem, Nicolini, não tem nenhum jogador e não vai unanimidade. Aparecer. Não tem nada e não vai aparecer até a convocação oficial lá para maio do ano que vem, quando o Ancelotti vai. Aqui estão os 25, 26, não sei quantos que vão para a Copa agora, né, são 23 que jogam e 3 que já ficam de pré-reserva ali, vamos chamá-los. Aí você vai olhar, tá bom, isso aqui tá bom, isso mesmo. Tá bom, é isso mesmo, e vamos torcer. É isso que eu queria dizer. Agora, da Itália não tem jeito, a Itália acabou o futebol. Que coisa, hein, Antônio Carlos? 4-1, 2 do Haaland, o homem gol norueguês, que vai estar na Copa do Mundo para deleite de quem gosta de futebol, porque aí separa-se as crianças dos homens, né? Vamos ver se fala grosso na hora do vamos ver, né? Vai para a Copa do Mundo o Haaland, que bacana, né? A gente viu grandes jogadores já ficarem de fora por serem de seleções que não conseguiam, era uma andorinha só no meio de um bando de pardal, né? Aí não funciona. E o Haaland conseguiu levar junto com o time norueguês, aí tem bons jogadores, vai para a Copa e isso vai ser bacana. E a Itália pela terceira vez vai para a repescagem e nas duas últimas deu ruim. Se bem que dessa vez tem um pouco mais de vaga, Antônio Carmo, inclusive na repescagem. Vai brigar com quem na repescagem, hein, Antônio Carmo? Vai ter as outras seleções. Hoje tem um jogo imperdível, que é a Alemanha e a Eslováquia, Nicolini. A Alemanha joga em casa pelo empate, se perder vai para a repescagem. Se a repescagem europeia vai acontecer só em março do ano que vem, tem as 12 seleções segundas colocadas dessa fase de grupos, os 12 grupos, e mais 4, né, que vem daquela Liga das Nações, aí vamos fazer um acerto, mas só vão 4, né, 12 já garantiram vaga e na repescagem tem mais 4 vagas. Então, a coisa também rolar. A repescagem vão ser 16. De 16 sai 4, é isso? Sai 4, pelo que eu vi aqui, é exatamente isso, né? E aí vão ter jogos que vão, né? Tirem as crianças da sala, como você gosta de dizer. Mas a Itália ontem, que perdeu da Noruega, a Noruega disputou a única vez a Copa lá em 98, que é o do Brasil, 2-1, aquele jogo em que houve um pênalti, ninguém viu o Júnior Baiano, não teve nada, aí de repente apareceu uma televisão da Suécia mostrando o Júnior Baiano puxando a camisa do norueguês, aí foi pênalti, o Brasil perdeu, fechando a fase de classificação, não atrapalhou o time que seguiu adiante, né? Mas a Noruega ganhou do Brasil. Se não me engano, é uma das poucas seleções que o Brasil jogou muito pouco, mas não ganhou ainda. Tanto é que está projetando um amistoso. Seria ótimo um amistoso agora contra a Noruega. A Noruega, todos os jogos que fez, campanha impecável, assim como também a França, assim como também a Inglaterra, mas a Noruega não está, né, nesse patamar. Bom, a Noruega vai atropelar a Itália. 8 jogos, 8 vitórias, 37 gols marcados, só 5 sofridos. Contra a Itália, a briga era ali, porque os outros seleções eram São Manuelense, Europeu de Suzano e Jundiapeba. Era Israel, Estônia e Moldávia. Aí a Noruega ganhou de 3-0 em casa e de 4-1 ontem fora. Tomou 1-0 no primeiro tempo, aquela conta que você fez sexta-feira que estava correta. A Itália falou, vamos ganhar de 9-0. Quando fez eles correram, pegaram a bola, só faltam 8, vamos lá. Esqueceram de combinar com os russos, né? Que eram E no segundo tempo, Nicolini, 37 do segundo tempo estava 1-1. Aí desandou. E aí a Noruega arrebentou, o Haaland fez 2 gols e a Noruega humilhou. Eu fui dar uma olhada lá nos portais italianos. O final do jogo foi humilhante. O pessoal, 70 mil torcedores lá em San Siro, e a torcida italiana que foi prestigiar, né?
saiu de campo, não tinha nem força para vaiar, humilhada. A Itália foi humilhada. O futebol, você pega a escalação da Itália, né, tem o Donnarumma no gol, mais o lateral esquerdo e mais um lá e acabou, Nicolini. É um time horrível. A Itália está com uma geração que acabou o futebol italiano. Nesse momento acabou. Não vai para a Copa com esse time, mas não vai de jeito nenhum. Pode esquecer, a não ser que aconteça aí uma mudança suja, né? Um novo Paulo Rossi, alguma coisa na vida, um Didi Riva na vida do italiano até março do ano que vem. Foi vergonhosa a situação, foi um vexame da Itália perder do jeito que perdeu da Noruega, 4-1. E a Noruega, Nicolini, convenhamos, não é, se fosse para a Espanha, se fosse para a Inglaterra, se fosse para a Alemanha. Tá bem, tudo bem, podia ter ganho de 1-0, 2-1, mas não 4-1, né, na casa da Itália. A Noruega hoje é o Mirassol das seleções lá da Europa. E vai para a Copa. Seria o Brasil perdendo a Colômbia de 4-1 no Maracanã. No Maracanã, assim. Exatamente. E vai para a Copa, Nicolini, e se jogar a bola que está jogando, do jeito que está jogando, não vai para ser coadjuvante, não. Vai ser protagonista. Não vai passear, não. Vai jogar, a Noruega vai jogar uma bola ali que, olha, falar que a Noruega vai ficar entre as 8 seleções, hoje dá para cravar. Pela bola que eles estão jogando, pelo ritmo de jogo, pela intensidade, time que faz gol atrás de gol, né? Uma seleção que marcou 37 gols em 8 jogos, média de 5 praticamente, 4, tantos por... mas o adversário, a Estônia, a Moldávia, o Brasil contra a Bolívia e a Venezuela não marcava gol. Então, o Haaland, 16 gols, artilheiro máximo das eliminatórias, coisa de louco, né? Extraordinário. A atuação da Noruega é a grande sensação neste momento do futebol europeu. Essa vitória de ontem é uma vitória que tem que ser colocada num quadro lá na Federação Norueguesa de Futebol em Oslo, e foi um momento histórico. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Quem ganhou de 9, falando que é possível, foi Portugal. A Itália precisava ganhar de 9. Portugal ganhou, Antônio Carmo. Ganhou. Falou assim, a Armênia, Dona Armênia, né? Nashon, né? Dona Armênia. Nashon foi o hotel europeu que foi derrubado em São José dos Campos. Que aí, foi que a gente estava Nashon. Vendo. Nashon. E aqui, rapidamente, passando, Nicolini, bacana falar do Hotel Urupema, e foi a casa de muitas delegações esportivas em São José dos Campos. No futebol, nos anos 80, 90, no basquete e no futsal. O ginásio do Tênis Clube, derrubado também no começo do ano, ficava na mesma avenida do Hotel Urupema, Avenida 9 de Julho. O Tênis Clube ali no comecinho, a Hotel Urupema lá no finalzinho. Então, quando tinha jogo de basquete e futsal no tênis, muitas vezes o jogador hospedado no Hotel Urupema vinha a pé. Ele pegava ali, vinha andando a pé, a delegação vinha no ônibus, vou andando mesmo, ele vinha andando ali, o pessoal que já conhecia a cidade, já conheço aqui de cor, vou passar na Marinela, outra grande doceria que mudou-se ali também, passava lá, ainda comia ali um doce, ia pro jogo, né, tudo não existe mais na Avenida 9 de Julho. Então houve Nashon, o Hotel Urupema que a gente viu aí apresentado no nosso jornal, uma grande história. E Portugal pegou a Armênia. Comendador Bentinho! Comendador Bentinho. Era uma figura maravilhosa. O Nersão, que era parceiro dele, nossa, recebia a gente tão bem lá. Tinha uma feijoada dia de sábado lá, espetacular. Maravilhosa. A gente era muito recebido. Caipirinha lá no Hotel do... quantas vezes desfruta, muito bom. É uma pena, mas as coisas, né, acontecem. E essa modernidade vai mudando o país aí todo. E Portugal só pegou 9-1 sem Cristiano Ronaldo. Teve 2 pênaltis, né, que o Bruno Fernandes marcou. O Cristiano Ronaldo falou, que bobagem eu fiz, fui expulso lá contra a Irlanda. Se eu tivesse no jogo, não ia ser 9, ia ser 12, ia fazer 5. Ele precisa de menos de 50 gols para chegar a 1000, né, oficiais, direitinho mesmo, e não pôde jogar. Perdeu um jogo Gandorra assim, ou não é? Não, perdeu a chance, né, de guardar 2-3 ali. O Bruno Fernandes fez 2 gols de pênalti e tal, foi um massacre, né? Portugal vai para a Copa e deixou a Irlanda, Nicolini, que conseguiu, depois da vitória da Noruega sobre a Itália, que teve um parâmetro ali em cima, foi o jogo mais espetacular, porque a Hungria, jogando em casa, jogava pelo empate contra a Irlanda, e a Irlanda virou no finalzinho, ganhou, deixou a Hungria, que já não são mais os Magyares, aquela seleção vice-campeã do mundo de 54, a Hungria está fora,
e a Irlanda vai para a repescagem, vai disputar no ano que vem aí contra as demais seleções. Hoje tem um monte de jogo, tem a Alemanha, tem a Croácia, tem a Holanda, Antônio Carmo. E o jogo da Alemanha que eu falei é o mais importante. É pau a pau ali, a Alemanha joga pelo empate. Para resolver a situação, para ver se vai. Tem a Holanda, Nicolini, onde Memphis Depay está jogando bem, ele é o vice-artilheiro das eliminatórias europeias, fez o gol no empate contra a Polônia, errou, perdeu, deu o gol, se atrapalhou no primeiro gol da Polônia, depois foi lá, empatou o jogo, e a seleção da Holanda pega a Lituânia, hoje o empate já garante a Holanda na Copa do Mundo, a Polônia deverá disputar a segunda vaga do grupo aí. Então, mas o jogo mais atrativo de hoje, sem dúvida alguma, Alemanha e Eslováquia, lá em Leipzig. Esse jogo, a Alemanha que se cuide, que depois da praga do 7-1, que nós pinchamos neles de 2014 para cá, a Alemanha não consegue nada. E olha, a Eslováquia pode conseguir ganhar da Alemanha, lá pode, e aí uma grande zebra, ir para a Copa e deixar a Alemanha na repescagem. Mas a Alemanha tem a vantagem do empate. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. Final de semana de 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Ontem teve um jogo perdido, nós nem falamos sexta-feira. É um jogo adiantado. É um jogo adiantado. A gente está falando dos jogos atrasados. Adianta um da penúltima rodada, não avisa nós. Por causa da decisão do Atlético Mineiro da Sul-Americana, que era no final de semana de rodada do Brasileiro. O CBF mexeu em toda a tabela, né? O Palmeiras vai fechar o campeonato fazendo 3 jogos fora de casa, né? Tudo e para piorar ainda tem o Flamengo e o Palmeiras na Libertadores. Teve que mexer também, por isso tudo isso está acontecendo. É isso, e aí teve ontem um Bragantino e Atlético Mineiro com vitória do Braga, terceira vitória seguida, o time do Mancini já quer Libertadores, fase de grupo, Antônio Carmo. O Wagner Mancini me pediu o seu WhatsApp, passei para ele e falou, escutei ele falando aí que agora o Bragantino já caiu, porque eu sou o técnico mais rebaixado da história do futebol brasileiro. Aí eu falei, isso não é mentira, é verdade, né? E o que deu nesse Red Bull Bragantino? Uma coisa, outra coisa. Que você salvou o Bragantino e pode ir para Libertadores, essa é uma verdade, mas que você é o técnico mais rebaixado, você continua sendo. Quando o Wagner Mancini chegou, nós falamos aqui, mas o que é da vida? Aí nós falamos, né, quer cair. Ele estreou perdendo do Bahia, de virada, um jogo que estava ganhando lá em Salvador. E depois ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Mineiro. Olha só as 3 vitórias espetaculares do Red Bull Bragantino, que não cai mais, chegou aos 45 pontos e está a 6 pontos do G7, né? Hoje o Bragantino seria o 8º, o G8 que deve ter aí seria ele, para disputar uma pré-Libertadores. E que coisa, que recuperação espetacular, ganhou do Galo ontem, o pessoal reclamou muito, torcida do Galo cobrando muito, setor defensivo, sei lá o quê, o Atlético Mineiro que falou, nós vamos brigar aí por uma vaga mais, pode esquecer, né, faltam só 4 jogos para o Atlético, e o time estacionou ali na tabela, né, parando com 44 pontos. Não, acho que não dá para pensar em muita coisa aí no brasileiro, não. Tem que concentrar todas as suas atenções para o próximo sábado, né, quando vai disputar a final da Copa Sul-Americana. O Atlético jogou ontem, tem a semana inteira para treinar, para ir para Assunção e sábado jogar a decisão da Sul-Americana. E o Red Bull Bragantino tá de olho lá. Muito bom, Antônio Carmo. E sábado, a goleada do Flamengo 5-1 no Sport mais cedo, e à noite o Santos, no último minuto, aos 45 do segundo tempo, fez 1-0 e conseguiu a vitória que lhe tira da zona do rebaixamento, faltando 5 rodadas, e vai com moral para encarar o Mirassol quarta-feira na Vila Belmiro. O Palmeiras, 2 derrotas seguidas, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, vê o Flamengo abrir 3 pontos de vantagem. Lá na Gávea, pode botar o chopp para gelar ou ainda é cedo? Tem o Mirassol na vida do Flamengo, hein, Antônio Carmo? Tem o Fluminense, tem o Atlético Mineiro, não pode, só que lógico. Lembra quando faltavam 7 rodadas, há 2 semanas atrás, o Palmeiras tinha 3 pontos e 2 vitórias a mais do que o Flamengo, eu comentei contigo aqui. Já estão dando ali 80%, 70% de chance de título para o Palmeiras, 20% para o Flamengo, falei, isso não é real, isso é apenas matemática, né? E você comentou até. Não, mas é que depois, se um time ganha, outro perde, vira, foi o que aconteceu. O Flamengo ganhou 2 jogos, o Palmeiras perdeu 2 jogos, agora é o Flamengo que tem
80% de chance de ser campeão, o Palmeiras 20%. Mudou. Se na próxima rodada o Palmeiras ganha do Vitória, o Flamengo perde o Fluminense, volta ali de novo. Então, são jogos agora, Nico, só que tem um detalhe, porque é melhor para o Flamengo, inquestionavelmente. Ele assume a liderança faltando menos rodadas. Quando você é líder faltando 30 rodadas, você nem dá bola. Quando está faltando 20, falta muito jogo. Falta 10, falta 7, tá bom, mas falta 5 só agora. Então o Flamengo está a 5 jogos do título, e só depende dele. E se o Palmeiras perder, ele pode perder, né? Numa rodada, o Palmeiras perdeu, nós também podemos perder. E outra coisa, o Palmeiras já chegou a 7 derrotas. O time, para ser campeão, Nicolas, não pode ter mais do que 8 derrotas no campeonato. O Flamengo só tem 4. Então eu penso assim, mesmo que o Flamengo perca 2 jogos nessa reta final, e ainda a chance dele ser campeão é maior, porque faltam só 5 jogos. E para fechar aí só nas contas, né? Quarta-feira o Flamengo pega o Fluminense e o Palmeiras pega o Vitória. Aí a chance do Palmeiras é maior. Agora o Flamengo vai entrar animadíssimo contra o Fluminense, a gente fala disso aqui na quarta-feira. Só que o Fluminense está ali na briga pelo Libertadores e vai querer estragar a vida do rival. Então a chance, igual o Flamengo, nós comentamos sexta-feira que a rodada era toda ela favorável ao Flamengo. Pegava um time que já não existia, enquanto o Palmeiras faria um clássico, jogando totalmente desfalcado, um clássico na casa do adversário, desesperado para fugir do rebaixamento, time de camisa de tradição que é o Santos. Então aconteceu aquilo que, na maioria das vezes, o futebol previsível mostra. O Flamengo ganhou, o Palmeiras perdeu. O Flamengo ganhou de 5-1 do Sport, estava perdendo de 1-0, o Sport teve 2 jogadores expulsos. E normal, expulsão corretas, não sei o que deu no Sport lá, o Flamengo falou, o que nós podemos fazer agora é virar e golear, né? E goleou para 5-1, primeiro tempo virou 1-1, a gente já dizia que o Flamengo jogou também, desfalcado de 10 jogadores, mas podia botar Zico, Atílio, Nunes e Lick e ganharia o jogo do Sport, que faz uma das campanhas mais vexatórias da história do Campeonato Brasileiro. Com já não tem técnico, já não né? tem O Daniel Paulista já saiu, já não tem presidente pegou o boné. Presidente falou, chega, estou indo embora, né? E jogadores como Lucas Lima, aquele, camisa 10, o Pablo, centroavante, né? Alguns jogadores conhecidos, mas não deu certo. Pois bem, o Flamengo ganhou e falou, agora vamos torcer pelo Santos. E viu o Santos ganhar do Palmeiras por 1-0. No resumo do jogo que eu vi de Santos e Palmeiras, Santos dominou inteiramente o jogo no primeiro tempo, fechou o meio campo com 3 aí, mérito do técnico, que falou, vou povoar aqui. 3 volantes. 3 volantes, dominou o jogo, poderia virar o primeiro tempo 2-0. O Palmeiras teve uma chance só com 1 minuto. Se o Maurício, em vez de chutar, passa para o outro menino lá, ele poderia até fazer o gol. E o Santos depois teve aquela bola que o Carlos Miguel salvou cara a cara, e que a outra que o Kelvin salvou a cabeçada do Rafael. Aliás, da onde apareceu esse Carlos Miguel, hein? É aquele que era do Corinthians, né, que foi embora lá para a Inglaterra, ficou lá, não jogou e veio pro Palmeiras. No Corinthians já tinha jogado pouco também, mas tinha desbancado o Cássio, né, aquele goleirão lá, 2 metros e 4 de altura. Tem porte. Que foi aquela história mal contada, né, que o Corinthians vendeu o Cássio porque tinha o Carlos Miguel e aí já tinha vendido o Carlos Miguel na janela 3 meses depois. Tinha uma multa rescisória baixíssima, esse mesmo, porque bem lembrado. Aliás, saiu uma notícia aí do Corinthians envolvido aí com dirigente pegando material esportivo. Não dá nem para falar que é. Você conta na tarde. Esquema de... Mas isso aí não vale urgente. Brasil Urgente Vale, 5h30 da tarde, noticiário do Corinthians. Conta essa história, roubo de material esportivo no Corinthians pela própria diretoria, coisa... Parecia que estava ruim, que não podia piorar, piorou. Bom, essa é uma outra história, o pessoal procure aí, principalmente os corintianos, tá feia a coisa. Mas aí o Santos, no segundo tempo, com as mexidas feitas, o Palmeiras dominou o jogo, Nicolinho. E poderia ter feito 1, 2, 3, perdeu grandes chances. 2 detalhes que eu queria salientar aqui. Primeiro, aí Brazão também apareceu. 2 detalhes, o pênalti em cima do Maurício, que para mim foi, e o dia do jogo. Nicolinho, o jogo seria no dia 13 de julho. O Palmeiras tinha perdido do Chelsea o Mundial de Clubes uma semana antes, 8 dias antes, perdeu na sexta, dia 6, eu acho, o jogo do... Aí o Palmeiras solicitou à CBF o adiamento do jogo, porque o Palmeiras voltaria dos Estados Unidos só na segunda, tal, não sei o quê, estava aquele negócio ali, vamos descansar um pouco. A CBF autorizou, mudou, falou, mas esse jogo vai ter que ser feito numa data FIFA. O Palmeiras falou, tá bom, aceitou. Então, esse é o detalhe. O jogo caiu agora, que se o Palmeiras não tivesse pedido, o jogo tinha sido feito em 13 de julho. O Flamengo perdeu a Copa do Mundo, lá na Copa do Mundo, é verdade que ele perdeu 5 dias antes do Palmeiras. Ele foi eliminado pelo Bayern,
acho que pelo Bayern, no domingo. O Palmeiras perdeu para o Chelsea na outra sexta. Então o Flamengo voltou antes. Mas na volta do campeonato, o Flamengo pegou São Paulo e ganhou 2-0 no Maracanã. E o Palmeiras não quis jogar contra o Santos. Pediu para adiar, para recuperação dos jogadores, aquela coisa toda. Se tivesse jogado, podia até ter perdido naquela ocasião. Mas não teria que reclamar agora, como não tem. Nesse caso, não tem nada que reclamar. A culpa não é do Santos, não é da CBF, é do próprio Palmeiras, que mudou o jogo aí. E segundo, ontem foram mostradas muitas imagens comparativas, claro. Para mim foi pênalti lá em cima do Maurício, porque teve 2 pênaltis em cima do Arrascaeta, que foram muito menos pênaltis a favor do Flamengo marcados e tal. Aí fica aquela comparação, já não dá para entrar nessa seara, Nicolino, porque a arbitragem é horrorosa, seja em qualquer jogo. E aí não dá mais para falar de arbitragem, é irritante. Para mim foi um pênalti muito claro, o VAR não chama, porque não quer, porque o VAR não serve para nada, essa é a minha opinião, você conhece há muito tempo no futebol do Brasil, e aí segue o jogo, e o Palmeiras também não poderia tomar aquele gol. Não teve o pênalti, é uma coisa, tomar o gol no finalzinho, quando está um 0-0 já consolidado, não seria um grande resultado para nenhum dos dois. Para o Santos seria muito pior, até o Palmeiras faria um pontinho, mas não pode tomar um gol daquele com o Robinho Júnior subindo atrás do lateral, cabeçando para o meio, e foi o Barreal ou foi o outro menino, o que fez o gol, né? Quem cabeceou foi o Robinho Júnior, quem fez o gol foi o Rosseller. Rosseller, estava confiando com o Barreal. E fez o gol, nenhuma discussão, Santos não tem nada a ver com isso, ganhou. E veja você também é folgado, né? Vocês ganham de nós e agora pede para nós ganhar do Vitória quarta-feira. E nós temos que ganhar, né? Porque senão acaba o campeonato. Então o Santos... Não, se não ganhar do Vitória, acabou o campeonato, né? Sim, e o Vitória sabe que joga a vida, não vai ser fácil também não, né? Mas você sabe o detalhe, né? A gratidão não tem prazo de validade, né? Lá em 2014, o Santos deu uma força pro Palmeiras, ganhando do Vitória lá em Salvador, deu uma força ao Palmeiras, não caiu, do Vitória lá em Salvador, tá? O Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense, foi pago, tá? Não reclama mais, tá bom? Não se fala mais disso. Não fala mais disso. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Olha, Série B, meu querido Antônio Carmo, só vou passar aqui, a gente vai falar mais dela amanhã, tá? Porque tem um povo que, como diria aquele humorista, peidou na farofa, ô Antônio Carmo. Desculpa, não tem outra explicação. Tem um povo ali na Série B que deu a nota. Novo Horizontino e Clube do Remo. O Paysandu 2-2 com o Amazonas sexta-feira, rebaixou o Amazonas no último lance. Tá? O Amazonas estava ganhando o jogo, ainda iria vivo, mas rebaixou matematicamente. Coritiba e Atlético 0-0. Coritiba pode ver o Atlético Paranaense ser campeão. Tá? O Atlético Paranaense que chegou a 13º lugar do campeonato, pode ser o campeão. É o único que pode tirar o título do Coritiba. Olha, ele tem que ganhar o jogo dele e o Coritiba. E ontem o Atlético ganhou. Você vai falar dos resultados aí, né? É isso, os resultados. Mas já subiu, né? Então o Coritiba já subiu. Tá? O Coritiba já. Só ele. Torcida valeu. Já subiu. O Atlético, sábado, 0-0. Porque se ganha seria subir campeão. Subir campeão. Podia gritar é campeão, não pôde, só subiu. E tricampeão para ser o maior vencedor da história da Série B. E para o Coritiba, o Nicolino, pelo nível que tem das histórias todas, é bacana isso, viu? É legal. Sim. O Atlético Goianiense empatou com o Operário 0-0, o Avaí tirou o doce da boca da criança. 3-1 no Remo na ressacada, o Avaí não tem interesse nenhum no campeonato, podia tomar 10, fazer 8, perder de 6, entrar com qualquer... E o Remo entregou a rapadura 3-1, não depende só dele para subir. Pode subir, mas não depende só dele. CRB 2, Vila Nova 0, o Volta Redonda empatou com a Chapecoense 1-1, a Chapecoense podia carimbar o acesso, não conseguiu, vai para a última rodada. O Goiás tirou o Novo Horizontino da jogada. 1-0, voltou para o G4 e o time do Carille só depende dele para subir. Antônio Carlos, o Novo Horizontino já está fora, ficou 4 pontos e aí um mata o outro. Tá? Criciúma 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo vai para a última rodada correndo o risco de rebaixamento. América e Cuiabá 1-1. E a Ferroviária perdeu em casa do Atlético Paranaense, se mantém na zona do rebaixamento e não depende só de si na última rodada para escapar. A briga na última rodada para cair é Ferroviária, Botafogo e Atlético. Ferroviária tem 40, Botafogo e Atlético tem 41. Antônio Carlos lá em cima, o Coritiba já subiu com 65, aí tem Atlético Paranaense, praticamente o acesso garantido, só uma hecatombe,
62, Criciúma 61, Goiás 61, Chapecoense 59, Clube do Remo 59, os 4 que brigam por 2 vagas para mim, viu, Antônio Carmo? Só para terminar, Nicolini, Avaí e Remo, pau, quebrou na casa de Noca, 5 expulsos, torcida brigou na arquibancada, foi feia a coisa, o Remo, né, nas 2 últimas rodadas, está deixando escapar o doce aí e do acesso, já não depende mais dele, né? Vai jogar em casa contra o Goiás, confronto direto, jogo difícil, e ele precisa ganhar e torcer para um tropeço ou de Chapecoense ou de Criciúma. O jogo do Atlético Paranaense contra a Ferroviária Araraquara, a torcida do Atlético invadiu a Araraquara, ficou bonito, lá estava um público bem grande lá, prestigiando o jogo em Araraquara. E o Santos, que não é o Santos Futebol Clube, o Santos que um dia falaram que podia, foi acho que até convocado para a seleção, goleiro do Atlético Paranaense, foi pro Flamengo. Ele tomou um frango, Nicolini, ele foi sair para a bola ver, ele foi chutar na entrada, a bola passou embaixo do pé dele, o jogador da Ferroviária entrou com bola e tudo. Mas o Atlético foi lá e virou o jogo. 2-1, vitória espetacular do Atlético, que coloca o time nessa briga. O Criciúma, do Eduardo Batista, ele, o técnico lá, o Criciúma ganhou 2-0. Aquele que o Novo Horizontino mandou embora. Isso, que não está no Novo Horizontino. O do Coritiba é o Moser, né, que foi, subiu com o Mirassol ano passado, está subindo com o Coritiba, já subiu com o Coritiba. Esse Moser é bom. Foi um volante que também não jogava na batia em todo mundo, mas como técnico está indo bem. É bom técnico. E Chapecoense empatar com Volta Redonda fora de casa, Nicolás. É aquele jogo que nós falamos lá de Coritiba e Paysandu. Merece ficar fora. Merece ficar fora. Em qualquer lugar que fosse o jogo, podia ser aqui no Martins Pereira, no Joaquinzão, eu tinha que Volta Redonda já caiu. Já caiu, e aí acabou perdendo 2 pontos. Se tivesse vencido, estava com 61 em terceiro lugar, situação totalmente diferenciada. Enfim, a última rodada vai definir aí mais 3 times que subirão, quem será o campeão e mais um time que vai cair. Provavelmente a Ferroviária, que é o único que joga fora. Pega o Operário, né? O Botafogo vai jogar em casa, o Atlético vai jogar em casa contra o Paysandu. Quer dizer, o Atlético tem a faca e o queijo na mão. Ganhou e escapa. O Botafogo ganhou e escapa. A Ferroviária, se ganhar, ainda precisa que Botafogo ou Atlético não vençam, percam, né? Na verdade, porque ela só tem 8 vitórias contra 10 e 11 dos adversários. A Ferroviária despencou. Então é assim, ela estava lá na 7ª, 8ª colocação. Aí você passa 6, 7 jogos só perdendo, empatando, Nico, dá nisso aí. É isso. 38ª e última rodada é domingo, 4h30 da tarde, um jogo que não vale nada, está marcado para quarta, 7h30, para atender os interesses da TV. Nosso tempo está esgotado, amanhã a gente fala mais, Antônio Carmo, falar dos reforços de São José e Taubaté, figurinhas conhecidas aparecendo pelos lados de Martins Pereira e Joaquinzão. Amanhã tem jogo do Brasil, 4h30 da tarde, contra um bambala da vida. Amanhã contra a Tunísia. Amanhã tem que botar uma sacode de aiá. Não quero nem saber. E a gente volta para falar disso amanhã cedo. Grande abraço, Antônio Carmo. Me lembrou o Pacheco agora na Copa de 82. Do jeito que você falou. Lembra dele? Aquele torcedor símbolo da Copa personagem. De 1980. Abraço, Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.